Bom dia, pessoal. Acho que agora começou a gravar. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar mais uma aula de hoje. A gente vai falar sobre trigonometria num triângulo retângulo. Já enviei, deixa eu só enviar o código novamente o Robert para ver se ele entra. Tá. Eu vou começar fazendo a apresentação do slide, tá? Acredito que a maioria de vocês já deve ter visto um pouco sobre triângulo retângulo. É porque eu acho que veio no primeiro ano. Acredito que a gente começa a ver um pouco no primeiro ano já desse assunto. Deixa eu Teorema de colocar Pitágoras. isso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá dando pra enxergar aí minha tela? Começando a Já tá aparecer. aparecendo. Pronto. Tá certo. Entrou mais alguém? Não, não é pra ser que o Robert tinha entrado. Tá, então vamos lá. Quero rapidamente que tá travando. Deixa eu começar do início. Tá. Acredito que a gente vê no nono ano, até coloquei razões trigonométricas dos ângulos, tá? Coloquei 30, 45, 60, mas a gente vai ver em todos, tá? Então, quais são os objetivos? Definir os conceitos das razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo e também identificar figuras geométricas conhecidas associadas a ângulos notáveis, né? Que são 30, 45 e 60. Calcular os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Trigonometria. Deixa eu só rapidamente ver o que o Robert está perguntando aqui, que ele está com dificuldade para entrar. Deixa eu parar a apresentação rapidinho. E que é o código para ele entrar. Que código? Ele não tá no grupo, não? Ele tá, eu já mandei o link para ele. Que código é esse que ele quer entrar? Será que ele aceitou aquele e-mail lá Acho para que entrar sem não. admissão? Deixa eu ver aqui. Não tem código, só tem isso mesmo. Clica no link. Se ele não conseguir, infelizmente não vai dar pra esperar ele. Vamos voltar pra apresentação. Opa, acho que ele apareceu aqui. Até que enfim, hein, Robert? O que estava acontecendo? Entrou? Acho que entrou, não. Eita, eu permiti a entrada dele. O que aconteceu? Agora Agora ele sim. tá participando. Bom dia, Robert. Então bora começar, que a gente já tá um pouco atrasado. Como eu tava falando, a gente vai falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Depois eu vou fazer umas atividades, que eu não sei se vai dar tempo hoje. É, Robert, deixa eu ver se vocês já estão aqui na. Eu sei que o Gabriel tá aí, o Ayrton tá aí.
Robert também tá aí, né? Robert Farias da Silva, né, Robert? Oi? O teu nome é esse aqui? Robert Farias da Silva ou não é você? Isso. Tá certo. Olha, na primeira avaliação só fez o Ayrton e o Gabriel, tá? Vocês ainda não estavam no portal, mas a partir dessa semana, quando sair a avaliação, né, vocês não podem esquecer de fazer e tentem responder todas as questões, tá? Se vocês tiverem uma dúvida, pode perguntar por mim, eu não vou responder por vocês. Mas se vocês tiverem uma dúvida, pode perguntar Ma- por mim, tá? O, o senhor vai informar pra gente quando tiver avaliação ou a gente tem que Sim, ver? eu sempre falo quando ela estiver no portal, eu sempre falo, olha, já tá, é uma semana que começa um domingo e finaliza no outro domingo, tá? Começa na segunda, na verdade, e finaliza no domingo. Então, quando vocês estiverem respondendo as questões e quiserem perguntar, não tem problema não, tá? Só não deixem de responder, por favor. As notas da primeira avaliação foram muito baixas. Então, Robert, a gente vai falar sobre isso, é a razão trigonométrica no triângulo retângulo, né? E os objetivos são definir os conceitos das razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo, identificar figuras geométricas conhecidas associadas aos ângulos notáveis, né? 30 graus, 45 graus e 60 graus, e calcular os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E por último, informações do cotidiano, né? Tá, trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, né? Mais metron, que significa medida. Então, para você ver o que significa trigonometria, tá só algo básico. Trigono significa triângulo e metron significa medida, tá? Acho que acredito que a maioria já sabia. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores de um dos seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimento, todos na engenharia, na astronomia, na ciência, naturais, especialmente na matemática, na física e na química. Aqui. Razões trigonométricas fundamentais. De modo resumido, podemos seguir a seguinte linha de raciocínio. Dado um ângulo agudo, né, A, este é um ângulo cuja medida está em que? Alfa, tá vendo? Dado um ângulo agudo alfa, tá bem aqui, ó, alfa. Isto é, um ângulo agudo cuja medida alfa está entre 0 e 90 graus, tá? Vocês sabem o que é um ângulo agudo? Um ângulo que está entre 0 e 90 graus, tá? Podemos construir naturalmente um triângulo retângulo no qual um de seus ângulos mede alfa, tá vendo aqui? A gente está construindo aqui o retângulo. A gente pegou aqui duas retas e a gente pegou o ângulozinho que se formou entre elas. E agora a gente vai verificar um retângulo. Como é que eu faço? É só agora passar a reta aqui, né? Vocês sabem que esse quadradinho representa um ângulo de quantos graus? 90. 90 graus. É um chamado de ângulo Reto. reto, né? Então, a gente está falando agora sobre ângulo agudo. Então, o ângulo agudo ele é menor ou maior que 90 graus? É menor. Menor que 90 graus, certo? E aqui, ó, em um triângulo retângulo, eu posso formar vários outros triângulos menores, ó. Aqui, ó. O que vai acontecer aqui? O ângulo, ele vai ser o mesmo. Ele vai ser o mesmo, vai manter aqui embaixo, tá vendo? Eu passei outra linha. O que aconteceu? Esse ângulo é o mesmo, o ângulo de 90 graus é o mesmo, e provavelmente esse ângulo aqui de cima vai ser o mesmo. O que vai mudar? Somente o tamanho, na verdade? Porém, seus ângulos serão os mesmos, tá? Vamos Tamanho é continuar. proporcional, né? Isso. Note que dois possíveis triângulos retângulos assim produzidos são automaticamente semelhantes. Então, a gente vai usar em muitos casos para resolver a semelhança AAA, né, que é a semelhança de triângulos. O que é semelhança AAA?
ângulo, 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 tá? Isso significa que, embora essas medidas não precisam ser unicamente determinadas, né, as razões que elas induzem são únicas devido à proporcionalidade obtida a partir da razão de semelhança, tá, entre os dois triângulos retângulos. Bora aqui. Deste modo, associados ao ângulo alfa, definimos as seguintes razões. Bem aqui, a gente tem um ângulo alfa, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó, não coloquei um ângulo alfa. Deixa eu tentar colocar aqui. O ângulo alfa aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ângulo alfa aqui, então a gente vai associar, né, esse lado a esse ângulo, tá? Então a gente vai definir algumas razões. Primeiro, o que é? O seno de alfa. Quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto a esse ângulo aqui e a hipotenusa do triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado, né? A hipotenusa é sempre o maior lado. Aqui pode variar, né? Aqui tu não tem isso. Mas a hipotenusa é sempre o maior lado no triângulo retângulo, tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre isso? Então, quem que é seno de alfa? É o cateto oposto ao ângulo alfa. Quem que é oposto a esse ângulo aqui? Você já sabe que quando fala oposto, tá falando do outro lado, não é verdade? Quem que é oposto aqui? Aqui, eu até coloquei aqui, ó. B B. sobre a hipotenusa. A hipotenusa está sendo representada por A. Então a gente tem um triângulo aqui, né? Como se a gente tivesse 3 pontos. Vamos supor que a gente tivesse 3 pontos aqui. Deixa eu pegar aqui só para fazer 3 pontos aqui. Então vamos supor que a gente tivesse 3 pontos. E aqui nesses 3 pontos, né? A gente só tinha o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí desses 3 pontos eu passasse três retas. Né? Uma de A até B, outra de B até C e outra de C até A. A gente teria o quê? Como aqui tá, como eu já falei aqui, né? Isso aqui significa que é um ângulo reto, então o valor dele é igual a 90 graus. Porém, a gente não sabe o valor de alfa e a gente também não sabe o valor desse outro ângulo aqui. Deixa eu chamar de beta. De beta, tá? De beta. A gente não sabe o valor de alfa e não sabe o valor de beta. A gente só sabe o valor desse ângulo que é 90 graus. Mas a gente sabe, acho que conhecimento de vocês podem responder isso. Quanto tem que somar os ângulos internos de um triângulo retângulo? 180 graus. Isso. Então, sabe que se a gente fosse somar, né, o alfa mais o beta mais o beta mais 90 mais 90 graus, né, que é a gente sabe o valor daquele ângulo quadradinho lá. Isso aqui daria 180 graus. 180 graus. Nossa. Tá? Alfa mais beta mais 90 graus. Tá? Não sei se dá para entender direito. Mais 90 tem que dar 180. Mas então bora identificar primeiro quem que é seno, cosseno e tangente. Tá? Porque por mais que às vezes a gente esteja até na faculdade, às vezes a gente acaba esquecendo isso. Eu tenho uma regrinha que é bem interessante. Sempre que eu falo de seno, eu pego essa primeira SE e eu sei que é o quê? Separado, entendeu? Separado, por quê? Tá falando que é o cateto oposto. Então é o cateto separado, né, a esse ângulo aqui. É um cateto aonde não toca esse ângulo aqui. O C, né, esse lado está tocando e o A também está tocando, né? A gente sabe que esse aqui é o hipotenusa, isso aqui não tem como se enganar. Mas a nossa única dúvida é entre quem é o cateto oposto, se é o C ou o B, né?
para quem tem dificuldade, né? Acredito que o Gabriel, isso daqui já deve ser bem levezinho para ele, assim como o Robert também. Acredito que a maioria de vocês que estão aqui, né? Mas tem gente que tem dificuldade. Cateto oposto, separado, né? Do do ângulo alfa. Tá vendo que esse lado aqui, ó, não tem nenhuma ligação com esse ângulo? Então, sempre que a gente falar de seno, você lembra de separado. Então, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, um lado que está separado desse ângulo aqui, sobre a hipotenusa, tá? Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto a um ângulo alfa, sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? É o B. E quem é a hipotenusa desse triângulo é o A. Cosseno. Eu tenho uma mesma regrinha para cosseno, tá? Depois eu vou falar. Cosseno de alfa. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Quando a gente fala adjacente, é que tá junto, tá? Hipotenusa a gente sabe que é o A, né? A hipotenusa é o A. Então, quem é o cateto adjacente é o C. E quem é a hipotenusa é o A. Quando a minha regra é para sempre lembrar, né? Quando eu ensino às vezes para os alunos do nono ano ou do primeiro ano. Cosseno, né? Como que eu falei que o seno é separado, né? O ângulo, o cateto é separado. No cosseno, ele é colado, entendeu? Seno, ele é separado, lado, e no cosseno ele é colado. Qual é o ângulo qual é o lado que é colado a esse ângulo aqui? O A, né? E o C. Porém, o A a gente sabe que é hipotenusa. Então, o único que pode ser é o C, né? Então, a gente tem o C sobre A. Agora, bora para tangente de alfa. Tangente de alfa você já sabe, né? Pelo menos, acredito que tem uma ideia. É o cateto oposto, tá? Sempre pense nisso. Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quem é o cateto oposto? Esse ângulo aqui, já falei, é o que está separado. E o adjacente é o que é colado. Então aqui a gente tem o C. Alguma dúvida para identificar quem é seno, cosseno e tangente? Alguém tem alguma dúvida? Gabriel, Robert e aí? Não. É, eu não sei identificar nada. Robert? É o Robert que falou, é? Oi, sim. Sim, sim. Pois é, bora lá, Robert, novamente então. O que tu tem que entender nas razões trigonométricas fundamentais? Tu tem que saber quem é seno, cosseno e tangente, né? Isso daqui são valores, né? Não são regras atribuídos a ângulos, entendeu? A triângulos, a qualquer tipo de forma geométrica que contenha ângulos e lados, entendeu? Tu pode ter isso daqui. Porém, aqui a gente tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, Robert? Que tem que ficar bem claro para ti. Um triângulo retângulo é um triângulo onde um dos seus lados tem 90 graus, entendeu? Entendeu essa parte? Então, Sim, se sim. um triângulo retângulo ele tem 90 graus, eu posso utilizar essas equações aqui, entendeu? Se ele tiver, se um dos Sim. seus ângulos for 90 graus. Porque o que significa se um dos seus ângulos for 90 graus? Ele tem um ângulo reto, entendeu? Ele tem um ângulo reto de 90 graus. Sim. E a soma desse triângulo retângulo vai dar 180, entendeu? Então, sempre no triângulo Sim. retângulo, a soma dos seus ângulos internos, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um ângulo, a soma deles aqui ó, vai dar 180. Agora, para identificar, né? Sempre que tu vê um triângulo, eu vou fazer aqui, ó. Fazer um triângulo retângulo, tá? Sempre que tu vê um triângulo, não importa o lado que ele tá. Tá? Eu fiz igual esse daqui. Mas sempre que tu vê um triângulo, tu vai ter que identificar. Tu mesmo vai identificar o teu triângulo retângulo, tá? Então, qual é o primeiro passo para identificar? É um triângulo retângulo? É, então tu sabe que esse aqui, ó, é um ângulo de quantos graus, Jobs? 90. Isso. Se eu disse que ele é um triângulo retângulo, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Esse aqui, mais esse aqui, eu não sei quanto vale, entendeu? Eu não sei. Deixa eu chamar esse ângulo. Tu que escolhe, tá? Ah, eu vou chamar de Sim. θ. E esse outro aqui eu vou chamar de
de alfa. Eu que chamei, tá? Chamei um ângulo de θ, né? E eu chamei outro ângulo de alfa. Quem está chamando é você. Só que esses triângulos aqui, eles têm lado. Quantos lados tem esse triângulo, Robert? Quantos lados? É, Não sei. conta aí. Olha, tu tá vendo aqui onde eu tô marcando aqui? Quantos lados tem Não, não tô esse vendo. triângulo? Não tá vendo aqui não no PowerPoint? A Ah, imagem tá. que eu desenhei? Quantos lados tem? Um, dois, Isso, três lados. isso, três lados, entendeu? A gente tem aqui um lado Sim. que eu vou chamar de X. A gente tem um outro lado aqui que eu vou chamar de Y. E a gente aqui tem outro lado que eu vou chamar de Z. Quem nomeou eles foi eu, tá? Eu coloquei. Eu só sabia o que era o quê? Que era um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus. Né? Eu nomeei θ, um ângulo, e o outro ângulo eu nomeei alfa, tá? E você disse que ele tem Tá. três lados, né? Então, para cada lado, eu coloquei uma letra. Quem é a hipotenusa no triângulo retângulo, Robert? E a hipotenusa do triângulo retângulo? É sempre o lado quê? Não sei. O maior lado, tá? Então lembra bem dessa regra. A hipotenusa é sempre o maior lado, tá? Quer Tá. ver? Bora fazer uma comparação aqui. Esse lado aqui, tu acha que é maior do que esse aqui? Não tô vendo o pontinho se mexer. Não tá vendo não, deixa eu mudar aqui. Aqui, ó, esse lado aqui. Tá vendo esse lado B? Lado B. Lado B. Esse lado Não. aqui, ó. Aqui onde eu tô apontando com laser. Aqui embaixo, Não no tô triângulo vendo. de baixo. Ah, tá. Sim, sim. No triângulo de baixo. Tá vendo esse lado Tô aqui, vendo. B? Tu acha que esse Sim. lado aqui é maior do que esse lado aqui? Mas qual o outro lado? O lado A. Qual é Não, maior? o lado. O lado A. O lado A, né? E agora Sim. aqui. Entre esse lado aqui, o lado C e o lado A, quem é o maior? Entre o lado C e o lado A. Isso, entre esse lado aqui, né? O lado C aqui e o lado A. Quem é o maior? O lado A. Olha, o lado A, né? Então, quem que vai ser a hipotenusa? Vai ser o A, O lado A. entendeu? Então, para a gente começar identificando, eu tenho que identificar quem é a hipotenusa, tá? Porque a hipotenusa só pode ser uma no triângulo retângulo, entendeu? E ela sempre vai ser o maior lado, tá? Lado. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Não tem como a hipotenusa ser um lado menor. A gente, pô, se eu tivesse fisicamente numa aula presencial com vocês, eu ia fazer um exemplo, entendeu? Por que esse lado vai sempre ser maior? Porque se ele for igual a esse C, você está vendo que ele não vai formar um triângulo retângulo? Por quê? Porque se ele for igual, ele vai ficar do mesmo tamanho do C, entendeu? Uhum. Não estou falando um triângulo retângulo, tá? Só para deixar bem claro. Então, no Tá. triângulo retângulo, esse lado aqui, o da hipotenusa, sempre vai ser maior, tá ok? E se ela for menor, né, não forma um triângulo, tá certo? Não um triângulo Sim. retângulo. Mas agora, bora lá. Já sabe o que é hipotenusa, né, Robert? Sim, o lado maior. Sempre o lado maior. Já sabe o que é um triângulo retângulo. É um triângulo onde um dos seus ângulos é 90 graus. 90 graus, certo? Agora que tu já identificou a hipotenusa, já sabe que é um triângulo retângulo, isso aqui, ó, que a gente está explicando tudinho aqui, ó, quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente, isso daqui vale para um triângulo retângulo somente, entendeu? Sim. Então só pode usar isso daqui quando tu tiver um triângulo que tem um Um triângulo ângulo de 90 90 graus. graus, que é identificado o triângulo retângulo, tá?
Sempre que eu falar assim, olha, é um triângulo retângulo, então tu já sabe, opa, então um dos lados é 90 graus. E ele forma um ângulo reto, tá? É. Tá ok? Então isso aqui vale para um triângulo retângulo, tá Triângulo certo? retângulo. Hipotenusa, tu já sabe o que que é, né? Acabei de falar que é o maior lado. Agora, bora falar dos catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. Tá vendo aqui cateto oposto e cateto adjacente? Quem que é esses dois num triângulo retângulo? Isso aqui vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do ângulo que tu tá analisando. Tu sabe o que é o ângulo, né? É esses pequenos pedacinhos aqui, ó. As aberturazinhas, entendeu? Essas aberturazinhas aqui, elas formam um ângulo, tá vendo? A abertura daqui pra cá, nesse triângulo azul aqui, Sim. formou outro ângulo, tá? Então essas aberturas são chamadas de ângulo. A abertura entre duas retas, tá? E essas retas estão ligadas por um ponto. Tá vendo aqui? Um ponto C. Então aqui tem duas retas saindo. E o ângulo aqui, né? A abertura entre elas forma um ângulo. Tá. O cateto oposto e o cateto adjacente vão variar dependendo do ângulo que tu tá analisando, tá? Então bora primeiro para esse ângulo aqui. Eu quero saber quem é o cateto oposto a esse. O que é cateto? É algum dos lados sem ser a hipotenusa, tá? Tá? O cateto é algum dos lados sem ser a hipotenusa, tá certo? Entendeu? Sim. Então, Cateto é cateto algum do pode... lado que sem ser hipotenusa. Isso. Aí nesses catetos tem um oposto e tem um adjacente. Agora, bora lá. Tá vendo esse ângulo aqui? Onde eu tô passando o laser aqui? O ângulo, sim. Alfa. Esse lado aqui Sim. tá colado ou tá separado? Esse Tá lado B. separado? Separado. Entendeu? Então, quando eu quiser o cateto oposto, eu vou pegar o lado separado. Tá certo? Então, referente a esse ângulo aqui, quem é o lado que está separado? B. Quem? B. E agora, se eu pegasse esse ângulo aqui, quem é o lado que está separado? E professor, eu não sei se é só pra mim, mas o senhor tá mexendo com o seu laser, quase não aparece que tá mexendo e também o áudio tá meio ruim. Tá. Deixa eu tentar falar mais perto aqui. Tá dando para vocês escutarem agora? Eu acho que o laser tá... porque tá travando na tela, eu acho. Mas esse lado aqui, ó. Esse lado, esse ângulo aqui é o beta, tá? Aqui de C, o ponto C, a gente tem o ângulo beta. Tá vendo? Que lado que tá separado desse ângulo aqui? O A, o B ou o C? Não, eu tô falando de lados. Lados a gente só tem três. A, C e B. Que lado que tá separado desse ângulo? O A e o B. Desse ângulo aqui? Mas olha, esse lado aqui, ó. Não tá triscando nele aqui? O lado B, ó. Não tá triscando nesse ângulo? Sim. Pois é, tu já sabe que isso aqui é hipotenusa. Então não pode ser... A hipotenusa vai sempre estar ligada em algum dos ângulos, tá? Que a gente estiver analisando. Só pode ser o B ou C. Que lado que tá oposto? Tu sabe que é oposto, né? É do outro lado. Né? Vamos supor que tu tá de um lado e eu falo uma pessoa oposta a ti. Ela tá do outro lado. Então aqui, quem que tá oposto a esse lado aqui? É o C ou é o B? O B. C. Tá vendo que é o C? Tu não disse que aqui, quando o alfa tava desse lado, tu não disse que o ângulo que tá separado dele é o B? O lado que tá separado? Entendeu aqui? Nesse ângulo aqui, o alfa, o lado que tá separado, você não disse que era o B? Sim. Então, no ângulo beta, né, eu estou analisando já o outro ângulo aqui, ó. Quem está separado dele? Não é o C? Pode ver que o C não tem ligação com esse ângulo aqui. Entendeu? Sim. Então, quem vai ser o cateto oposto? Quando eu falar cateto oposto, vai ser o cateto oposto ao ângulo que tu está analisando.
Isso também me atrapalhava bastante na escola, né? Que uma hora era uma coisa e depois outra hora era outra coisa. E aí ficava muito confuso. Mas o que que tu tem que entender? Primeiro, tu tem que saber que ângulo que tu está analisando. Então vamos analisar aqui o alfa. O alfa aqui. Então o lado que está separado dele é quem? É o B, né? É o B. Tá pro outro Sim, o lado. B. Então quem vai ser o cateto oposto? O B. O B. O B, tá? Agora olhando o ângulo beta. Quem que está separado dele? O C. Então quem que vai ser o cateto oposto? O C. C. Entendeu? Sempre o lado que está separado ao ângulo que está analisando vai ser o cateto oposto, tá? Sim, sim. Entendeu essa parte? Sim, entendi agora. Agora, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o lado que está colado, sem ser a hipotenusa. Quem é a hipotenusa no nosso triângulo aqui? Qual é o lado da hipotenusa? É o A. O A. Então, cateto adjacente só pode ser o B ou C, né? Mas a gente precisa ver o ângulo que a gente está analisando. Esse ângulo alfa aqui, o ângulo alfa, esse lado aqui, tá? Esse ângulo alfa. Uhum. Que lado está colado com ele aqui? O C. O C. Então, ele vai ser o cateto adjacente. Entendeu? O C vai ser o Sempre cateto adjacente. isso. Se eu estiver falando assim, ó, ah, eu quero o cosseno desse ângulo. Tá vendo o cosseno aqui, ó? Anota isso daqui, tá? Quem tiver para anotar, anota, tá? Quando eu tô explicando pro Robert aqui. Cosseno. Quem que é cosseno de alfa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tu já disse que a hipotenusa é o A, tá vendo? E o cateto adjacente agora tu falou que é o C. Tá vendo aqui? Uhum. E tu disse que a hipotenusa é A. Então quem é o cosseno? É o C sobre o A. Entendeu? E o seno Sim. desse ângulo aqui? Tu disse que o lado que está separado desse ângulo é o B, né? Então Sim. ele é o cateto oposto. Então sempre faz essa regra, escreve essa regra para ti. O lado que está separado do ângulo que tu está analisando, ele vai ser o cateto Oposto. isso. O lado que está colado ao ângulo que tu está analisando vai ser o cateto Adjacente. isso, entendeu? Então, isso aqui é uma Cola. regrinha, tá? Quando eu digo assim, seno de alfa, isso daqui é a regra, tá? É o cateto oposto ao ângulo alfa. Mas então tu precisa só identificar que é o cateto oposto. Daí agora eu perguntei de tu já soube identificar. O cateto oposto, esse ângulo aqui, é o cateto que está separado. Então, é o lado B. Sim. Aqui, ó. Coloquei B. Tá vendo? Coloquei o B aqui. Sim. E a hipotenusa tu já disse que é o maior lado e é o A. Entendeu? Então vai ser o quê? Quem é seno de alfa? Seno de alfa é o lado B sobre É o B. o A. A hipotenusa. Isso. Quem é o cosseno de alfa? Lembra que eu falei que cosseno já não é mais cateto oposto, é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o Sim. lado que está Colado. isso, entendeu? Então, aí, em relação a esse ângulo aqui, esse lado aqui, tu já sabe que é hipotenusa. Então, o único outro lado que está colado com ele é o É o C. C. Então, quem é o cateto adjacente? É o C, porque ele é o lado que está colado, entendeu? E a hipotenusa, de novamente, é o A. Agora, tangente. A tangente, ela não leva em consideração a hipotenusa, tá? Tá. A tangente vai ser o quê? Cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. A mesma coisa. Olha aqui, ó. Então é o Quem é o oposto a alfa? É o B ou o C? B. Quem é o lado O B. B, né? Então aqui, ó, já coloquei. Uhum. Tá dizendo que a tangente de alfa é cateto oposto. Então tu já disse que é o B. E aí diz aqui, ó, tangente também é o quê? Cateto oposto é do cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O lado que está colado ao alfa. Sem ser hipotenusa, né? É o C. C. Então tá aqui, ó. Cateto oposto
tu já disse que é o B, e o cateto adjacente é o C. Entendeu? Então, Sim. as três razões acima estabelecidas são chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo. Então, vocês precisam analisar isso daí, tá? Quem não escreveu, escreva aí, por favor. As três razões acima estabelecidas são chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que está entre 0 e 90 graus, tá? Tá. E são chamadas. E são chamadas. Epa, não estou conseguindo ver bem aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. E são chamadas respectivamente de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, tá? Seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Deu para entender um pouco, Robert? Deu sim. No caso ali seria o A seria a hipotenusa, aí o cateto oposto ao A, o alfa, é o B, né? Isso. Aí, o cateto oposto ao beta seria o C. Isso Cateto mesmo. adjacente ao alfa seria o C. Cateto Isso. adjacente ao B seria o beta. Ao beta seria o B. Isso. Entendeu, né? Ficou Entendi. claro dessa forma? Então tá, Ficou. bora continuar. Então já vamos começar com nossos problemas. Eita, que meu celular tá descarregando muito rápido. Mas bora lá. Dois amigos, João e Pedro, estavam caminhando no centro de Recife quando João olhou para cima e viu um prédio bastante alto em comparação aos outros e perguntou a Pedro se ele saberia dizer aproximadamente a altura do prédio. Então imagine você. Você e seu amigo estão andando, né? Aqui não tem muito prédio, mas quem já foi em Manaus tem bastante prédio, né? Então você olha para cima do prédio, né? O topo do prédio ali. Saberia dizer qual o tamanho do prédio? Só analisando, sem saber o que tu quer saber. Tu quer saber o tamanho do prédio aqui, né? Tu estaria olhando daqui, por exemplo, o prédio aqui. Deixa eu até contextualizar para vocês aqui. Pedro então respondeu: se eu tivesse um teodólito em mãos e uma trena, te responderia com certeza qual é a altura do prédio. Então, assim, o estavam caminhando, João olhou para cima e perguntou, né? O que o Pedro respondeu? Se ele tivesse um, um teodólito, né? Que é esse daqui, e uma trena, ele responderia o tamanho do prédio. Entendeu? Por que ele disse isso? Porque aqui, isso daqui eu analiso o quê? O ângulo. Tá vendo bem aqui, ó? Quando você olha, fixa isso daqui para algum lugar, né? Para algum lugar alto, por exemplo, bem aqui vai te dar o ângulo que está formando entre o chão e a direção que você está olhando, tá? E a trena serve para quê? Você já sabe, né? Serve para medir o espaço, né? O tamanho, algum comprimento, né? Tá aqui, ó. Teodólito, ferramenta utilizada para medir ângulos e inclinações, tá? Algumas vezes, não sei se você já viu, tem até uma outra forma, agora é de uma forma mais digital que o pessoal usa. Ferramenta treina, ferramenta utilizada para medir comprimentos e distâncias. Então, bora lá no problema. João duvidou, né, dizendo que era impossível fazer essa medição somente com esses dois instrumentos. No mesmo momento, Pedro falou: João, acho que do ponto em que estamos, vejo o topo do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Lembra que eu falei logo lá no início que a gente ia analisar em três ângulos especificamente, que é os ângulos mais básicos, que é o 30, o 45 e o 60. Entendeu? Numa outra aula, eu vou ensinar vocês o triângulo retângulo, todo o círculo trigonométrico, para vocês entenderem. Robert, qual o período que tu tá? Qual a série que tu tá? Tô no último ano. Tá no último ano, né? Já deve ter visto o círculo trigonométrico? Deve ter esquecido, mas deve ter Não. visto. Não viu? Devo ter visto, mas. Devo Tá ter certo. visto, mas não me lembro. Então, no círculo trigonométrico, quando você vai medir, você tem o 0 graus, aí você tem o 30, 45 e o 60 e já tem o 90. A gente está trabalhando só até o 90, tá, pessoal? Então, do 0 grau, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que a gente tem 90 graus. Então, aqui,
Daqui pra cá tu tem 45. Não, 30, tá? Daqui pra cá tu tem 45. E daqui pra cá não tá muito reto, tá? Desculpa. E daqui pra cá tu tem 60. Então aqui tu tem 0 graus. Aqui tu tem 30 graus. Aqui tu tem 45 graus. E aqui tu tem 60 graus. E aqui tu tem 90. Tá? A gente vai no triângulo retângulo, lembra que eu falei que o maior ângulo é 90 graus, né? No triângulo retângulo você sabe que tem um ângulo de 90 graus. E abaixo deles a gente tem três ângulos que são bem básicos, tá? Porque vocês vão ver que vão aparecer bastante. Que é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Então aqui, né? Esses dois amigos estavam conversando, viram um prédio. E aí o que o Pedro... o que o João falou, né? Na verdade, o que o Pedro falou? Deixa eu só voltar aqui. O que o Pedro falou, né? Que se ele tivesse um teodólito e uma trena, ele conseguiria identificar o tamanho do prédio, né? Então ele disse bem assim: João, acho que do ponto em que estamos, vejo o topo do prédio sob um ângulo de 45 graus. Então caminhou em direção ao prédio, né? Eles caminharam em direção ao prédio contando os passos até chegar em um ponto onde ele achou que enxergava o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Ao todo foram 20 passos largos. Agora aqui, vai chegar a parte. Pedro disse: meus passos largos medem aproximadamente 1 metro. Se eu tivesse o teodólito e a trena, essas medidas seriam mais exatas, entendeu? Aqui ele só estava supondo, entendeu? Ele só estava supondo que ele estava olhando o prédio de um ângulo de 40, 45. Depois ele andou mais um pouco e olhou de um ângulo maior, né? Um ângulo de 60 graus. E ele disse que se ele tivesse o teodólito e a trena, essas medidas serão mais exatas. Mas aqui eu vou fazer o desenho. Aqui, ó. Eles estão vendo o prédio aqui. O que o João perguntou dele? Né? Se ele saberia dizer o tamanho desse prédio. O que o Pedro respondeu? Que se ele tivesse o teodólito, para que serve o teodólito? Para medir Ângulo. O ângulo. ângulo. A trena era para medir distância, tá? Então o que aconteceu? Ele falou, né, na primeira parte, que ele estava olhando o ângulo, a altura do prédio de um ângulo de 45 graus. Ele andou mais para próximo do prédio, ele já estava olhando o topo do prédio num ângulo de 60 graus. 60 graus. Ele disse que ele deu 20 passos, lembra? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? 20 passos largos. Ele andou mais perto do prédio e deu 20 passos largos. Todo mundo tá vendo aqui? Uhum. 20 passos. Tá aqui. E o que ele disse aqui? Que cada passo dele mede aproximadamente quantos metros? 1 metro. 1 metro. Então é por isso que eu montei aqui, ó. Primeiro ele disse que olhou 45 e disse que deu 20 passos. Só que cada passo dele equivale a 1 metro, né? Segundo ele disse. Então daqui para cá a gente tem 20 metros. Então eu tenho esse ângulo de 45, o ângulo de 60 graus. Eu não sei a altura do prédio ainda e também não sei a distância daqui para cá, né? Que ele andou só até aqui, mas porém ficou isso daqui que eu chamei de Y. Tá vendo? Gabriel, saberia identificar como fazer para a gente achar a altura desse prédio aqui? Que é o que eles querem saber? Vamos ver. Usando uma das razões, a gente tem a medida do ângulo alfa e mais ou menos a medida do ângulo adjacente. Então seria o quê? Cosseno? Cosseno, eu acho. Tem dois ângulos, na verdade. Eu vou colocar aqui, ó. A pergunta deles. João, se você concorda com essas medidas próximas, posso te calcular a altura do prédio? Você concorda, né?
Estavam conversando. Ele supôs, né? 45 aqui, 60 graus. E supôs também aqui 20 metros, tá? Essa medida não era exata, porque ele não tinha as ferramentas necessárias. Então, o João concordou com as medidas dele, né? E os dois foram para uma lanchonete pedindo 2 sucos e começaram a fazer as contas, né? Então, Pedro pegou um guardanapo e fez o seguinte desenho. Então, o que o Pedro fez? Desenhou isso aqui, para poder dizer aquela altura do prédio. Tá. Agora, tá aqui, ó. Eu coloquei num triângulo retângulo. Eu fiz aquela análise de uma situação real e coloquei num triângulo retângulo. Estão vendo? Daqui Sim. para cá tem 20 metros. Esse lado, SX, é a altura de quê? Do prédio. É a altura do prédio, né? Esse lado eu não sei também. Será que teria como eu saber? A gente olhando assim fica meio difícil, né? Mas depois que eu resolver isso daqui, para as outras você já vai ficar bem mais fácil. Então, novamente, a conversa deles. João, observe que não sabemos a distância Y aqui. Isso aqui é o Pedro falando, tá? Eles não sabiam essa distância. Não sabemos a distância Y do ponto B até o prédio, tá? Vamos colocar aqui um ponto aqui, ponto B. Como se fosse esse ponto aqui. Eles disseram que não sabia a distância do ponto B até ao prédio. E muito menos a altura X do prédio. Mas eles conhecem a distância entre os pontos A. Deixa eu colocar o ponto A aqui, só porque eu não tinha desenhado. Entre o ponto A, ele disse que sabe a distância desse ponto aqui até o ponto B. Que é quanto? 20 metros, tá? Daqui até aqui, 20 metros. Bem como ele sabe os ângulos. Ele supôs aqui 45 e depois que ele andou mais para perto, ele supôs 60 graus. Então aqui, ó. O que ele diz? Agora, utilizando a trigonometria, podemos calcular a altura do prédio. X. Tá? Como? A tangente. Isso. Entendeu? Lembra que eu falei? Tu não tem hipotenusa. Quem que relaciona a hipotenusa? Seno e... Cosseno. Seno e cosseno, não é verdade? Se eu não tenho o É, seno e o cosseno, então eu vou usar o quê? A tangente, né? Eu tenho um lado, né? Pelo menos eu tenho parte, né? Porque eu não sei todo isso daqui. Eu tenho só a parte de um lado e o outro lado eu também não sei, né? O outro lado eu não sei, é x. Porém eu tenho um ângulo. E a tangente relaciona o quê? Os dois catetos, não é verdade? Então aqui, bora para a contazinha. Primeiro aqui, deixa eu só afastar um pouco aqui para mim poder enxergar direito. Aqui, ó. Eu escrevi aqui tangente, estou analisando esse ângulo aqui, Robert. Tangente de 60, lembra que tu me disse que era lá naquele que eu te mostrei? A tangente, ela não relaciona a hipotenusa, ela só relaciona o cateto. Então, quem é o lado, tá vendo? Tem x, eu tenho x e y, Robert. Quem é o lado que está separado desse ângulo aqui? É o x ou o y, Robert? Quem é Não o entendi o lado? que você perguntou. Quem é o lado, né? Quem é o lado que está separado em relação a esse ângulo que a gente está analisando aqui? É o x ou o y? É o X. X, né? Então ele vai ser o meu cateto. Oposto. Isso. E quem é o lado que está colado aos 60 graus? É o Y. Vai ser o cateto. Adjacente. Certo. Então a tangente é o que? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tu já disse que o meu cateto oposto é o x e que o meu cateto adjacente é o y. Então eu pego o quê? Eu pego a tangente do ângulo. Agora era alfa, né? Mas aqui já tem um valor. A tangente de 60 graus vai ser igual a x sobre y, conforme o Robert analisou aí. O que eu posso fazer aqui? Eu quero saber primeiro esse lado, não é verdade? Porque depois, se eu souber esse lado todo aqui, ó, eu vou poder usar esse ângulo aqui, não é verdade? Certo, Gabriel? sim, professor.
Por que que eu Subindo. preciso primeiro achar? Por que eu preciso primeiro achar esse ângulo? Porque eu preciso saber o valor de A. Vou fazer um ponto bem aqui, tá? Eu preciso saber a medida que vai do lado do ponto A até o ponto C. Porque se eu soubesse a medida completa e eu tenho esse ângulo aqui, eu uso a tangente vai me dar o valor de 45, eu vou ter um lado, só vou precisar saber o valor de x, né? Porém, eu não sei esse pontinho aqui. Então, primeiro eu vou fazer de 60, tá? Porque eu quero achar esse daqui. Se alguém ficou com dúvida, fale aí. Por que que a gente está achando primeiro o valor de y? Ninguém? Então tá. Então, como eu quero achar o valor de y, primeiro eu usei a tangente, né? Porque, como eu falei, a gente não tem hipotenusa, então não tem por que a gente usar o seno e o cosseno. Eu vou usar a tangente. Então, a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e eu quero achar o valor de y. Quando eu quero achar o valor de uma variável, eu normalmente isolo ela, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Isolei o y, tá? Porque é ele que eu quero achar. Isolei o y, eu obtive uma equação. Y é igual ao quê? X sobre tangente de 60 graus, não é verdade? Yeah. Todo mundo concorda? Tá. Esse daqui que fez essa análise foi o Robert. Tá? Então aqui. Agora eu já sei quem é Y, porém ainda não sei esses valores aqui, né? Não sei o valor de X. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa por 45. Sempre que vocês tiverem uma conta, um problema parecido com isso daqui, eu já vou logo dizer para vocês. Vocês vão ter que relacionar duas variáveis e vocês vão ter que isolar uma variável para vocês substituir no resultado, na equação da outra, tá? Acho que vocês já fizeram equações desse tipo, né, Gabriel? Onde Já você sim. tem duas variáveis, você relaciona, né, as duas para poder em uma você substituir o valor, né? Então aqui eu já tinha o valor de y, agora eu vou pegar a tangente de 45. Quem é a tangente de 45? Quem é o lado que está separado desse ângulo aqui, Robert? É o x ou é o 20 e o y? É o X X, ele vai ser o cateto. oposto. E quem que vai ser o cateto adjacente a esse ângulo aqui, Robert? É o B. O Y, né? Não vai ser só B, porque olha só, tá vendo que esse ângulo aqui está relacionado todo esse lado aqui, ó, onde eu passei de vermelho Sim, agora. Então esse pedaço sim. tem 20 e aqui tem mais y, E né? Y, Então sim, o cateto oposto vai ser o quê? 20 mais y, que vai dar todo esse lado aqui. sim. Tá certo? Ficou claro para ti? Sim, sim. Então tá. Tangente de 45 já me disse que o cateto oposto é o x. Já coloquei o x aqui, tá? Sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É tudo que está aqui embaixo. Então vai ser 20 mais y. Então o que a gente vai obter aqui? Tangente de Tangente de 45 45 graus. vai ser igual a x vezes tangente de 45, de 60. Eu já estou fazendo substituição, tá? Eu já estou fazendo substituição. X tangente de 60 e sobre 20 tangente de 60 mais x. Tá ok? Eu já fiz a substituição aqui direta. Não sei se ficou dúvida para alguém aí. Bora continuar. Então, o que aconteceu aqui? Pronto, disse Pedro, resolvemos o problema. Descobrimos que x é o quê? É 20 vezes tangente de 45 vezes 20 vezes tangente de 60. Sobre tangente de 60 menos tangente de 45 graus. Opa, disse João, pronto, nada. Eu ainda não sei a altura do prédio e não temos nenhuma tabela trigonométrica por aqui. Então, eles não tinham nenhuma tabela trigonométrica. O que ele disse? Como a trigonometria é uma ferramenta muito útil para se resolver diversos problemas, podemos encontrar no livro manuais e tabelas contendo as razões trigonométricas de todos os valores dos ângulos agudos. Essas tabelas são chamadas de tabelas trigonométricas. Aqui, ó.
tinha bastante livro de matemática essa tabela aqui, ó. O que que essa tabela aqui é? É a tabela das razões trigonométricas. Aqui a gente tem um ângulo, né? Acredito que você sabe identificar. Aqui vocês têm um ângulo e aqui você tem o resultado. Ângulo 1. Quem é o seno de um ângulo 1? 0,01745. Quem é o cosseno de um ângulo 1? De 1 grau? 0,99895. Quem é o cosseno, quem é a tangente de um ângulo de 1 grau? 0,01746. E assim vai, tá? Olha uma coisa bem interessante que vocês têm que, acho que vocês já devem ter percebido. O seno, ele é meio que, os valores dele, eles são crescentes e o cosseno são decrescentes, tá vendo? Olha só aqui, ó. Uhum. Quando o meu ângulo é 1, aqui eu tô crescendo, tá vendo? Ó, 0,13, tá vendo que tá crescendo? Ó, aqui já subiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Tá vendo que tá crescendo? O cosseno. Meu cosseno não. Meu cosseno, ele tá acontecendo o que com ele? Ele tá decrescendo, ó. Tá vendo? Sim. E olha só o que engraçado, bem aqui, ó. No 89, quem é o seno? 0,99985. Então, o seno de 89 graus é 0,9985. E quem é o É o cosseno de cosseno de 1 um grau? grau. Ó, 0,99985. Agora, se eu pegar o seno, quem é o seno de 1 grau? 0,1745. E quem é o cosseno de 89 graus? Tu tá vendo que ele vem inverso? Ele Idêntico, sobe, né? né? Então, o menor de um vai ser igual ao maior do outro, tá vendo? Sim. Então, aí eles só vão ser iguais num ângulo de 45 graus. Tá bem aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Tá vendo Chegou aqui na o número metade de da 45 tabela. graus? Que chega na metade da tabela? Então aqui é 0,7071 e aqui o cosseno também vai ser a mesma coisa, tá? 0,70711. Só para vocês terem essa noção, né, na razão trigonométrica. Enquanto um aumenta, o outro diminui, e aí depois acontece, vocês podem verificar o inverso também. Então sempre esse lado, esse daqui, o seno de 88 vai ser já igual ao cosseno de 2, entendeu? O cosseno de 2 já vai ser igual ao seno de 87, o cosseno de 3. O cosseno de 4 já vai ser igual ao seno. E assim vocês poderiam ir analisando até o fim, que vocês vão ver que eles se repetem. Então, o mínimo de um é igual ao máximo do outro, né? Isso até 90 graus, tá? Depois disso daí, muda só o sinal, mas continua parecido, entendeu? Tá, mas bora lá. Como podemos calcular tangente de 60 graus e tangente de 45 graus sem o auxílio de uma tabela trigonométrica? Então, para responder essa pergunta, recorremos ao nosso conhecimento da geometria plana, né? Então, por exemplo, conhecemos algum triângulo retângulo com ângulos agudos. Como eu te falei para vocês, a gente está analisando primeiro 30, 45 e 60 graus. Se um ângulo agudo for 30 graus, o outro será de 60 graus. Conhecendo três triângulos de sua medida, podemos resolver facilmente calcular as tangentes desse ângulo e resolver um problema. Assim, comecemos pensando como produzir um triângulo retângulo com um ângulo agudo de 45 graus, consequentemente o outro ângulo agudo é de 45 graus. Vou explicar um pouquinho de quadrados para vocês, tá? Aqui eu tenho um quadrado. Um quadrado tem quantos lados iguais? Os quatro lados. 4 lados, né? Robson. Então, se eu tenho 4 lados iguais, eu posso chamar isso daqui de x, de x, de x, de x. Né? São 4 lados iguais. Se eu Sim, somasse os 4 lados iguais, eu teria 4x, não é verdade? 4x. Sim. Só que aqui a gente tem um quadrado.
quanto mede, né, a somatória, né, dos ângulos internos de um quadrado. Tá Os vendo aqui, ângulos ó? internos deles são Eu tenho... 360. Quem que falou? O Ayrton, né? 360. Isso. Tá vendo aqui, Robert? O que isso aqui representa? Um ângulo de quantos graus que eu falei pra vocês? Robert. um ângulo de 90 graus. Isso. Então, aqui um quadrado ele tem quantos ângulos de 90 graus? 4. Então, só é você multiplicar 4 vezes 9. Que tu vai ter o valor que o... 36, 360. 4 vezes 90, na verdade, né? Que é 90 graus. Que tu vai ter o que o Ayrton falou. 360 graus. Quando eu divido esse quadrado no meio, né? Como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu tô dividindo esse quadrado bem no meio. Tá vendo aqui? Sim. Então, eu tinha um ângulo de 90 graus, né? Se eu Sim. dividir aqui eu tenho um ângulo de 90, né? Se eu dividir um ângulo de 90 bem no meio, eu tenho quanto? Quanto é 90 dividido por 2? 45. 45. Tá vendo aqui, Robert? Eu dividi esse quadrado bem no meio. Continuou um lado de 40 graus, né? Que é o ângulo reto, de 90 graus. E eu dividi ele bem no meio. Ficou um ângulo de quantos graus, Robert? 45. Quanto 45. mede esse lado aqui também? Oi? Quanto mede esse outro lado aqui? Esse outro ângulo? 45, não? Certo, também. Entendeu? Eu dividi ele bem no meio, então eu tenho um ângulo de 45 e eu tenho um ângulo de 45. Não é verdade? E um ângulo aqui de 90 graus. Tá? Será que é verdade? Né? Como eu falei, a somatória dos ângulos internos de um ângulo de um triângulo retângulo ele tem que dar quanto? Sim. 180. A somatória dele, 180. 180. Nunca esqueçam disso. 45 mais 90. Se a gente somar isso daqui, 45 mais 45 dá 90, né? 90 mais 90, 180. Então, se eu tenho 108, meus ângulos internos são 180 graus, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então vamos supor agora aqui embaixo, ó, que cada lado desse aqui vale 1, tá? Cada lado vai valer 1. Cada valor de x vai valer 1 metro, né? Então aqui eu tenho 1 metro, né? Eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro. Tá aqui, ó. 1 metro, 1 metro. Vocês sabem, depois eu vou mostrar para vocês, né, o teorema de quem, Gabriel? Tales. Pitágoras. Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras faz? Eu estou só explicando ainda, eu só vou mostrar, tá? Depois eu vou explicar sobre isso daqui. Não fique aperreado ainda. O teorema de Pitágoras diz que Soma do quadrado. o quadrado da hipotenusa é igual A soma do quadrado dos catetos. à soma dos quadrados dos catetos. Dos catetos. É a mesma coisa que eu vou numerar aqui, ó. Eu estou colocando essa hipotenusa aqui vale x. Esse lado aqui vale A. E esse lado aqui vale B. Tá vendo? Só que eu tenho o valor de A e de B. Eles são iguais, na verdade, porque é um quadrado, né? E eu disse que é 1 metro. Tá aqui, ó, 1 metro. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que ele diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quem que vai ser? Vamos supor que eu não soubesse o valor de x aqui, ó. Eu não sei, né? Mas eu sei que isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, x ao quadrado é igual ao quê? Quanto vale esse lado? Quanto vale A? 1, né? 1 ao quadrado 1 ao mais 1 ao quadrado quadrado
mais 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. Aí dá 2 ao quadrado. Aí vai dar... Vai 2 ao dar quadrado 2. aqui. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Pessoal, rapidamente, deixa eu colocar meu celular para carregar. Não vai desligar na hora da explicação. Só que eu vou ter que falar por ele. E aí eu não sei se vai dar para vocês. Porque eu tive que tirar o fone. Tá dando para escutar ainda ou tá muito ruim? Ainda tá dando pra escutar. Tá bom, então deixa eu tentar aproximar aqui para vocês conseguirem me escutar. Aqui, eu disse que o lado tem 1, tá vendo, Robert? Um lado 1, outro lado 1. Então, o x, que é a hipotenusa, então vai ser a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 1 lado elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Esse 1 é um metro, tá? 1 ao quadrado é 1, né? Mais 1 elevado ao quadrado também é 1. Então vai ficar 1 mais 1, né? E aí eu vou ter 2. X vai ser igual ao quê? Esse daqui tá ao quadrado, passa para o lado como raiz, né? Raiz de 2. Quanto que é o valor da hipotenusa? Raiz de 2. Tá vendo por que A raiz quadrada de 2 é 1. Tá vendo por que o valor da hipotenusa ficou raiz de 2 aqui, Robert? Porque se tu tem um lado Oi. de 1, tá vendo por que o valor da hipotenusa ficou raiz de 2 aqui? Sim, Porque se por tu causa tem da um lado medindo 1 propriedade, metro né? e o outro lado medindo 1 metro, então tu já sabe que esse triângulo, ele tem o quê? Um ângulo de 45 graus. Então eu posso usar nele o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras eu só uso em triângulos e retângulos, tá certo? Eu vou explicar isso mais na frente, mas só queria mostrar isso aqui, ó. Então, note que temos 4 ângulos retos, né? Que eu já expliquei, 4 lados medindo 1 de diâmetro, tá? Decímetro, na verdade. 1 decímetro. Bem. Agora, traçando uma das suas diagonais, aqui como eu fiz, obtemos 2 triângulos isósceles de lados 1 diâmetro. Decímetro, tá? E base medindo raiz de 2. Logo, os ângulos da base desses triângulos retângulos isósceles serão congruentes e, portanto, medem 45 graus. Então, uma coisa para ficar bem claro para ti, Robert, e para quem também está aí. Sempre que tu tiver dois lados iguais, tu já sabe que os ângulos também são iguais. Tá, Robert? Iguais. Sempre que tu tiver um lado igual ao outro lado, tu já sabe que e tu tiver aqui no triângulo retângulo, tá? Lembra que a gente está falando de triângulo retângulo. Sempre que tu tiver dois lados com tamanhos iguais, então os ângulos também vão ser iguais, os outros dois ângulos, tá? Então, para esses outros dois ângulos serem iguais, o único valor que eles podem ser é 45 graus. Entendeu, Robert? Ficou claro para ti, Robert? Ficou. Se eu tenho dois lados iguais e meus ângulos são iguais, então os valores dos meus ângulos também só podem ser Iguais. 45, né? O valor de 45. Para poder a somatória dele dar 180, né? Então, sempre que esse aqui for 45, o meu outro ângulo também é 45. Tá. O mesmo raciocínio poderia ser feito para um quadrado de lado qualquer. Aí diz aqui, faça você agora supondo que o quadrado tenha lado de 2 decímetros. Pronto, agora com a medida do triângulo, retângulo, isósceles ao lado, podemos calcular os valores de seno, cosseno e tangente de 45. Por que que a gente fez isso daqui? Porque eu queria mostrar para vocês, né? Eu ainda não falei sobre o teorema de Pitágoras, mas depois eu vou falar. Mas eu só queria explicar lá o problema do João e do Pedro. Ele queria saber quanto era a tangente de 45 graus. Para achar a tangente de 45 graus, você já sabe, né, Robert, que tangente é cateto oposto sobre
cateto adjacente. Então, aqui, o cateto oposto é 1, né? Que está oposto a esse ângulo aqui. E o cateto adjacente também é 1, Sim, né? Então, se ele diz sim. que a tangente de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre o cateto adjacente, então o que que a gente vai ter? Seno de 45 primeiro. Bora pro seno de 45. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é o cateto oposto ao 45, Robert? É, É 1, né? Quem é a hipotenusa nesse meu Isso. triângulo retângulo aqui? Raiz quadrada de 2. Certo. Então, o seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, tu já disse que o cateto oposto é esse daqui. É o mesmo lado aqui também, né? Então, vai ser 1 sobre raiz de 2. O que que vai acontecer? Vocês sabem racionalizar, né? Quando vocês têm uma raiz de 2 num numerador, num denominador, vocês sabem racionalizar, né? Todo mundo sabe? Não, Você sabe hum, por que 1 sobre raiz de 2 deu a raiz de 2 sobre 2? não, Gabriel? é o quadrado? Não, aqui, ó. Era isso daqui e daqui virou isso daqui. Vocês sabem por quê? Como é que foi feito esse processo? Explique-nos. Eu, eu não lembro. Tá. Sempre que você tiver uma raiz no denominador, você tem que racionalizar. O que que é racionalizar? pensar. Você vai multiplicar. O que eu quero exatamente é tirar essa raiz do denominador, tá? Explicando a grosso modo. O que eu quero exatamente é tirar isso daqui, tá? Essa é a raiz do numerador, do denominador. Então, o que que eu faço? Racionalizar e fazer isso daqui, ó. Se você tem uma raiz no denominador, você pega e multiplica o numerador e multiplica o denominador pelo valor da tua raiz que está no denominador. Todo mundo entendeu? O que que é Sim. racionalizar, né? Normalmente racionalizar é você tirar essa raiz daqui de baixo, né? Falando de um modo grosseiro, é você tirar isso daqui de baixo. Mas para isso eu preciso usar a matemática de maneira lógica. Então você faz o quê? Multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo valor daqui de baixo. Entendeu? Pelo valor da tua raiz que está no denominador. Tá vendo? 1 sobre raiz de 2. Eu multipliquei por raiz de 2 sobre raiz de 2. Aí alguém vai me perguntar, professor, mas o que que é isso? O que que você está fazendo? Isso daqui eu só estou racionalizando. Porque quanto é raiz de 2 sobre raiz de 2? Quanto tu divide uma coisa pela mesma coisa, quanto dá? É um. 1, né? Todo mundo concorda? Sempre que eu dividir as mesmas coisas, ó, se eu dividir 4 por 4, o resultado sempre vai ser 1, né? Então, sempre que tu divide, vou colocar em forma de letra. Se eu dividir x por x, Dá um. o meu resultado sempre vai ser 1. Então, sempre que tu dividir duas coisas iguais, o resultado vai sempre ser 1. Aqui, ó. Então, isso aqui não alterava nada, pessoal. Isso aqui não alterava nada o meu resultado, tá? Porque se eu estou colocando aqui, se eu multiplicar 1 sobre raiz de 2 por 1, vai dar 1 sobre raiz de 2, não é verdade? É. Então, isso aqui, por isso que eu digo, é só racionalizar. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo raiz de 2. O que que vai dar aqui? 1 vezes raiz de 2. Vai ser raiz de 2. Raiz de 2. E, e 2 raiz vezes raiz de 2 vai ser raiz de 2 ao quadrado. Aí tiro 2 da raiz. Isso mesmo. É esse processo que o Gabriel falou. Quando você multiplica, lembra, número com raiz, como é que é feita a multiplicação? Lembra que aqui na frente tem um númerozinho, né? Que não aparece, tem um, né? Então, aqui não está dentro da raiz. Então, o que está fora da raiz multiplica o que está fora da outra raiz, tá? E o que está dentro da raiz multiplica o que está dentro da raiz. Tudo ok até aí, Robertinho? Sim. Tudo ok? Então, bora lá. Sim, sim. O que está fora da raiz multiplica o que está fora. Que tem 1 vezes 1, que está aqui na frente dessa raiz. Dá 1, né?
Então sobra só o raiz de 2. Eu não preciso colocar um que está aqui na frente. Agora aqui embaixo é diferente. Os dois estão dentro de raízes. Então eu posso multiplicar as duas coisas que estão dentro, tá? Então eu vou repetir a raiz. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. 4. Em cima não dá para fazer nada, né? Que é uma raiz de 2. Raiz de 2 não tem exata. Quanto que é a raiz de 4? 2. É 2. Entenderam aqui? Sim. O que é racionalizar? Todo mundo entendeu? Ou alguém está com dúvida ainda sobre o que é racionalizar? Entendeu, Robert? Sim, eu entendi. Logo no começo, 1 vezes a raiz de 2 lá. O senhor multiplicou um pelo qual? Pelo umzinho que tem na frente da raiz quadrada? Que não Isso, aparece. isso. Eu Ah, multiplico sim. o que está fora pelo que está fora e o que está dentro pelo que está dentro, tá? Tá bom. Aí como tem um aqui, ó, não aparece, mas tem um aqui na frente, né? Se você quiser colocar, você não está errado. Se você quiser colocar que isso Tá aqui bom. é 1 raiz de 2, não tem problema. Tá. Então, quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, tá? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto que é cosseno de 45? Lembra que eu falei que no 45 o resultado deles lá na tabela trigonométrica era igual? Uhum. Vocês lembram? É raiz de 2 sobre 2 também. Então, logo, o cosseno e o seno vão ser iguais. Quanto que era o resultado lá na tabela? Lá na tabela, lá. 45 graus, quanto que é aí? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo, não. É 0,70711. Agora, Tá bem pequenininho. deixa eu voltar para lá. Bora pegar a calculadora aqui, só para a gente ver se é verdade. Eu estou dizendo que então vai ser raiz de 2. Raiz de 2 dividido por 2, né? Bateu? Bora ver lá. Se eu tiver aqui, 0,707111. Quanto que deu na nossa calculadora? 0,77. Aquele arredondou, né? Mas já era tudo isso daqui, tá? Raiz de 2 sobre 2 é tudo isso daqui. Só que ele arredondou e ficou 0,70, que era zero, ele arredondou tudo e ficou só 1, tá? Então, por isso, então, tá certo, tá? Então, se eu quiser representar o resultado do meu seno e cosseno de 45 graus em forma de fração, é só você colocar a raiz de 2 sobre 2, tá? Não tá errado, tá? Você não precisa colocar aquele 0,70711, tá? Não é obrigatório. Você pode deixar nesse valor aqui, ó, nesse formato aqui. É o que você mais vai ver em prova de concurso, vai ser esse valor aqui, tá? E agora, quanto que é a tangente? A tangente é o quê? É o cateto Tangente é 1 oposto sobre o sobre 1. cateto adyacente, né? Quanto é o cateto É, oposto? é 1. Deixa eu abrir aqui. Os dois são 1. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, então são 1. Então a tangente de 45 é quanto? É 1. 1, não é verdade? Bora lá na nossa É. tabela trigonométrica ver se isso é verdade. Cadê? Acho que eu passei demais.
Tangente de 45, É 1. 1. Tá certo? Então a gente está completamente exato. Então agora só para a gente responder logo essa questão aqui. Vou explicar um pouco de triângulos equiláteros. Sempre que vocês ouvirem essa palavra equi, tá falando de iguais, tá? Então, triângulos equiláteros. Triângulo de quantos lados iguais? Quem sabe? Gabriel, De sabe? 3. Os três 3. lados são iguais. Isso. E os Então, ângulos triângulo também. equilátero, três ângulos são iguais. Se meus três ângulos são iguais, qual é o valor deles? Como um quadrado é um quadrilátero, equilátero, né? É 11. Então, temos alguma coisa no triângulo equilátero. Desenhamos um triângulo equilátero, digamos que a medida de seus lados seja agora 2 decímetros. Note que temos três ângulos agudos congruentes medindo 60, tá? Então, sempre que você tiver um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né? Você já sabe, de um triângulo, a soma dos ângulos é igual a 180. Então, sempre que você tiver um triângulo equilátero, você vai ter três ângulos de 60 graus. 60 graus. Tá certo? E aí, agora, se você tem um triângulo equilátero, e aí você divide esse triângulo equilátero bem no meio, igual como eu fiz agora de 45, aqui você vai ter um ângulo reto, que mede quanto? 90. Você vai ter um lado de 90. 60, você vai ter um lado de 60, e o outro lado do outro ângulo vai ser quanto? 30. 30 graus, né? Porque eu dividi bem no meio. Então, no triângulo equilátero, lá eu tinha um triângulo isósceles, né? No triângulo isósceles, você tem o ângulo reto e dois ângulos de 45, não é verdade? Uhum. No triângulo equilátero, você vai ter um ângulo reto, um ângulo de 60 e outro ângulo de... 30. Entendeu, Robert? No triângulo isósceles, que era aquele que a gente estava vendo ainda agora, você vai ter sempre um ângulo reto e os dois ângulos vão ser iguais. Isso no triângulo isósceles. Sim, Sempre que alguém falar assim, ah, você tem um triângulo isósceles. Então, tu já sabe que tu vai ter dois ângulos iguais, tá? sim. Triângulo equilátero, você vai ter um lado de 60 e outro de 30, tá? E aqui, Tá. igual a gente fez agora, Equilátero, né, professor? isso, no triângulo equilátero. Aqui, igual a gente fez agora, a gente vai achar o seno e o cosseno para isso daqui, ó. Aqui, como eu falei, eu tenho aqui, como eu disse aqui, ó. Cada lado aqui, ó, tem 2M. Tinha dois aqui e tinha dois aqui, né? Quando eu dividi aqui no meio, esse 2 passou a ser 1. 1, né? Porque eu dividi bem no meio. E o ângulo que era 60 passou a ser 30. 30, né? Esse ângulo aqui continuou o mesmo. E aí, quando eu dividi ele no meio, eu formei um ângulo de 90 graus. Agora, como eu disse aqui, a hipotenusa mede 2. E aqui embaixo, esse lado de baixo, mede 1. Esse lado aqui mede 3, raiz de 3. Por que raiz de 3? Alguém vai perguntar. Por causa do teorema de Pitágoras, ainda vou explicar na outra aula, tá? Esse teorema de Pitágoras. Mas eu vou fazer aqui para vocês. O teorema de Pitágoras é x ao quadrado sobre igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente sabe que x é a hipotenusa, né? Quem é x aqui? X é a 2. hipotenusa. Quem é x aqui? É igual a 2, é o maior lado. Isso, é o maior lado. Então, x é igual a 2.
2. Agora, presta atenção numa coisa. Eu só sei um lado. Vamos supor que a gente não sabe esse lado aqui, tá? Porque aqui eu já coloquei direto para vocês, mas eu vou calcular para mostrar para vocês por que deu raiz de 3. Então, eu só sei o lado 1. Então, eu vou chamar esse lado aqui de A, tá? Que é o valor, o lado que eu sei. E vamos fugir que esse lado aqui a gente não sabia, né? Como eu tô falando, eu coloquei direto, mas eu vou calcular para vocês verem por que deu raiz de 3. Esse valor e esse valor você sabe de onde vieram, né? Foi daqui, ó. Cada lado media, era um triângulo equilátero, e cada lado media valor de 2, né? Quando eu dividi no meio, aqui embaixo ficou valendo só 1, tá? Então aqui eu vou colocar que esse lado aqui é igual a A, né? Então vai ser 1 ao quadrado. Mais o B que eu não sei, B ao quadrado. Agora bora lá. 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Quanto? É 4. 4, né? 4. 2 elevado ao quadrado é 4, né? Todo mundo concorda? 1 ao quadrado. Sim. 1 ao 1. quadrado. 1. 1. Mais B ao quadrado. Que eu não sei ainda, né? Esse 1 tá somando, passa para o outro lado. Dividindo. Não. Tá somando, passa. Subtraindo. Isso. Então, quanto vai ser 4 menos 1? 3. Então, a gente vai ter que B ao quadrado vai ser igual a 3. Só eu organizei, tá? Coloquei o B para frente, né? E coloquei o 3 para o outro lado. Sim. Aqui. Tá como potência, passa para o outro lado como? Quem sabe? Tá como potência, passa para o outro lado como? Raiz. Isso. Então, viram por que que aqui é raiz de 3? Só usando o teorema de Pitágoras, tá? Como eu falei, eu vou explicar isso na próxima aula. Agora aqui, agora traçando uma de suas alturas, obtemos dois triângulos retângulos de cateto de medida 1 e 3, tá? Logo, as hipotenusas desse triângulo retângulo medem 2 decímetros. Então, assim, observando que cada um desses triângulos tem um dos ângulos agudos medindo 60 e, consequentemente, o outro ângulo medindo 30 graus, podemos calcular os valores de seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Agora, bora lá calcular o valor de seno e cosseno. Seno e cosseno de 60. Robert, bora lá. Rapidamente para a gente finalizar isso aqui. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? É o cateto que está separado. Qual é o lado que está separado desse ângulo aqui? É o raiz quadrada de 3. Não. Certo, é esse lado aqui, né? Então ele vai ser o cateto Sim. Oposto. oposto. Então lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, ó, seno de 60 graus vai ser o cateto oposto, que você disse que é o raiz de 3. E quem é a minha hipotenusa aqui? Sim. É 1, raiz de 3 A ou 2? hipotenusa Quem? é o quê? A hipotenusa. Quem é a hipotenusa O que aqui? você falou? É o 2. Isso, é o 2 que é o maior lado, né? Lado. Então, o seno de 60 graus vai ser o raiz de 3 sobre 2. Isso. Vai ser o cateto oposto sobre 2. Agora o cosseno, Robert. Cosseno de 60 É um vai ser 1, porque é o ângulo, é o lado que está grudado junto. isso, colado, grudado, junto. Sempre lembra disso. Então, ele vai ser o cateto adjacente. E a hipotenusa a gente já sabe que é 2, né? E agora, quem vai ser a tangente Isso. de 60 graus? Lembra É que a raiz tangente quadrada de 3, que é o lado oposto. sobre o cateto adjacente, E que é? que é um. Então, tá aqui, ó, coloquei. Raiz quadrada de 3 sobre 1.
Lembra que eu falei? Isso. Não precisa, tem um aqui embaixo, né? Vocês sempre sabem, mas eu não preciso colocar, né? Muitas vezes, né? Todo mundo entende isso aqui, né? Por que ficou só a raiz de 3 aqui? Sim, sim. Ninguém tem dúvida, né? Então, a gente já descobriu o valor de seno, cosseno e tangente de 45, de seno, cosseno e tangente de 60 graus. Eu espero que vocês estejam notando. E agora a gente vai analisar o outro ângulo, que é de 30 graus. Bora lá, Robson. Agora, sem ser o de baixo, olhando esse ângulo aqui de cima. Quem é o cateto O oposto a esse ângulo pegar aqui? Qual? é um. É um. E quem é a hipotenusa? É dois. É, o seno. Certo? Eu coloquei errado aqui, tá, pessoal? É cateto oposto, tá? Deixa eu apagar aqui. Cateto oposto, tá? Que é 1/2. Aqui também eu coloquei errado. Vou colocar só adjacente. Tá, só corrigir aqui, tá? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O Robert já falou que é o cateto oposto a esse ângulo aqui é 1 e a hipotenusa é 2. A mesma coisa aqui, né, Robert? Cosseno é o cateto adjacente. Adjacente é o que está colado a esse ângulo. Quem está? O lado que está colado, sem ser a Isso. hipotenusa, raiz de 3, né? É a raiz quadrada de três. Isso. Raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, Tangente vai ser o cateto oposto. Isso. cateto oposto sobre... Quem é o cateto oposto? Adjacente. Quem é o cateto Cateto oposto? oposto, ó. 30. Um. E quem é o cateto adjacente? Raiz quadrada de três. E por que deu raiz de 3 sobre 3? Alguém sabe me dizer se era para ser 1 sobre raiz de 3? Por que deu raiz de 3 sobre 3? Porque racionalizei. Isso, vocês já aprenderam, né? Agora, né, racionalizar isso aqui. Né? Porque a tangente era para ser 1 sobre raiz de 3, né? Só que aqui eu já coloquei direto. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou racionalizar aqui para vocês verem. Uma tem um aqui na frente, né? Vai multiplicar 1 vezes 1 aqui, que vai dar 1. Aí vai ficar só raiz de 3, que não tem com quem multiplicar. Não tá ao contrário também, não, professor. O Ah, é. cateto oposto. Desculpa. Não, tá certo. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui não errei, não. Não, o número. É ao contrário, é 3 sobre raiz de 3. Não é não? Não, 3 sobre raiz de 3. Tá ao contrário lá da imagem pro outro aqui. Tá falando aqui? Ó, o cateto adjacente não é raiz de 3? É. Mas é como eu falei pra vocês. É aqui, ó. Se baseia. É porque aqui eu coloquei só o resultado, tá? Mas o. Era aqui, ó. Aí, como eu tô falando pra vocês, aqui só já tá o resultado disso aqui, tá? Mas é isso mesmo, ó. O cateto oposto, o Robert já falou, é 1. E o cateto adjacente é o que está colado ao ângulo de 30 graus. É o raiz de 3, né? Era para dar isso aqui. Mas eu coloquei já esse valor aqui porque já está racionalizado. Lembra que eu falei, sempre que tiver uma raiz, um denominador, a gente tem que racionalizar? Aí o que eu já racionalizei, ó. Porque aqui eu vou fazer 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. 3 vezes 3 vai dar 9, né? Então repita a raiz, 9.
Então aqui vai dar o quê? Vou repetir o raiz de 3 sobre raiz de 9, quanto que é? 3. 3. Então por isso aqui eu já coloquei só o resultado, tá vendo? Mas era para ser 1 sobre raiz de 3, tá? Mas eu racionalizei, aí ficou raiz de 3 sobre 3. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida quanto a isso? Entendeu, Robert? Entendeu a Sim, racionalização, sim, né? sim. Sim. Tá, beleza. Então aqui, ó, o mesmo raciocínio poderia ser feito para um outro ângulo equilátero qualquer, tomando outra medida para o seu lado. Aí diz aqui, ó. Agora suponha que o triângulo equilátero tem um lado medido 1 e calcule os valores do seno e cosseno e tangente desses ângulos. Essa aqui é uma tabela que eu aconselho que vocês escrevam, né? Ou então vocês aprendam a montar sozinhos. Esses ângulos são os ângulos que mais caem, tá, pessoal? 30, 45 e 60. São os ângulos que vocês mais vão ver em questões de vestibular, questões de concurso, tá certo? Ele só tá dando os valores Sim. aqui, ó. Seno de 30, a gente calculou 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quando eu perguntar quanto é cosseno de 30 graus, aí você tem que responder. Raiz de 3 sobre 2. Quanto que é cosseno de 45 graus? Aqui é fácil, né? Porque é a mesma coisa. É raiz de 2 sobre 2 no seno e é raiz de 2 sobre cosseno. Se eu perguntar quanto é cosseno de 60 graus, então você já vem 1 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, como a gente calculou. E tangente de 45 graus vai ser 1. E tangente de 60 graus vai ser raiz de 3. Tá? Então, pronto, essa tabela a gente pode resolver aquele problema lá. Tá aqui, ó. Lembra que aquilo lá, a questão. Eu vou voltar lá, acho que hoje não vai dar tempo, mas eu vou voltar lá. Por que que deu isso daqui, ó? Isso daqui, x é a altura do. De quê? X é a altura de quê? Lá do problema que a gente estava vendo? E já é 20 tangente de 45 vezes tangente de 60. Isso, mas x representa a altura de quê? É do prédio. Do Do prédio. prédio. A gente vai achar a altura do prédio agora. Então, bora lá. 20, eu vou repetir, vezes tangente de 45. Quanto é a tangente de 45? 1. 1. Tá aqui, ó. Já substituí aqui, ó. 20 vezes tangente de 45, você já me disseram que é 1. E aqui ainda tem mais um 20 vezes tangente de 60. Quanto é tangente de 60? 1 sobre 2. 1. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Isso, raiz quadrada de 3. Só repetir aqui. Ah, é. Isso tudo sobre tangente de 60 de novo. Quanto é tangente de 60? Raiz de 3. Raiz de 3 menos tangente de 45. Quanto é tangente de 45? 1. 1. Aqui você vai fazer a conta. 20 vezes 1 vai ficar 20, né? 20 vezes raiz de 3 vai dar 20 raiz de 3. Sobre 3. Aqui era raiz de 3 menos 1. O que aconteceu aqui? Por que tem uma raiz de 3 sobre 3, sobre 1 lá em cima? Alguém sabe? Racionalizou? Isso mesmo. Entendeu? Eu tinha parado aqui. Ó. Não tinha mais o que fazer, né? A não ser que eu quisesse encontrar o valor da raiz de 3, né? Na calculadora. Mas eu tinha parado aqui. Mas lembra que tem uma raiz no denominador. Então o que eu faço? Racionaliza. Racionalização. Como eu disse, Racionalização. racionalizar é mais para tirar a raiz de baixo, né? E aí vocês vão perguntar, mas como que essa racionalização agora deu isso aqui? Porque é o seguinte, agora a gente tem 20, né? Eu vou só repetir. A gente tem 20 vezes 1, que dá 20, né? Vezes a raiz de 3 em cima.
E embaixo a gente tem raiz de 3 sobre 1. Agora a gente não tem mais só um valor. A gente tem dois valores, na verdade? Uhum. Quando era só um valor, fazer só era pegar aqui e multiplicar aqui por raiz de 3, né? Só era pegar aqui e multiplicar por raiz de 3, não é verdade? Sim, sim. Para tirar a raiz. Mas E agora é um- só que agora eu tenho um outro valor lá embaixo. é uma Eu vou expressão. multiplicar, então vai acrescentar mais um número, que é Hum. o 1. Só que vai mudar uma coisinha só. Aí vocês vão perguntar depois por quê, mas depois eu explico para vocês. Em vez de menos, vai ser mais. Multiplico pelo. Quando vocês estudarem número complexo, eu acredito que vocês já estudaram, vocês vão entender bem por que que a gente faz isso. Aqui, ó. Era raiz de 3 menos 1, multipliquei vezes raiz de 3 mais 1, né? Aí vocês vão me perguntar por que que o senhor fez isso? Simplesmente para mim ficar só com. Lembra do quadrado da diferença? Não, não é o quadrado da diferença. É quando você tem um quadrado de duas coisas e os sinais diferentes. Hum. Porque se eu tivesse aqui, ó, o mais, e aqui eu colocasse também um menos, você tem o quadrado da diferença. Como é que é o quadrado da diferença? É a ao quadrado mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, né? E eu não quero isso, entendeu? Então, se eu não quero isso, eu coloco um sinal positivo. Para mim fazer o quê? Eu só vou multiplicar da frente pelo da frente e o de trás pelo de trás. Certo? Aqui primeiro. 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 mais um. Aqui eu vou deixar a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? 20 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 mais um vezes raiz de 3 mais um. Coloquei entre parênteses o raiz de 3 mais um. Deixei multiplicando. E aqui embaixo, o que que aconteceu? Aquilo mesmo que eu falei. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de quanto? 9. 9. 9, na verdade. Então, quanto é raiz de 9? Raiz É quadrada 3. de 9? 3, né? Tá aqui é o resultado. O que que eu fiz aqui? Eu multipliquei a raiz de 3 por raiz de 3 e aqui por aqui, ó. Tá? É por isso que a gente coloca o número, o sinal diferente. Por quê? Porque se eu colocar o sinal diferente, você só precisa multiplicar o da frente pelo da frente e o de trás pelo de trás. Mas vamos supor que esse sinal fosse igual a esse sinal aqui. O que que ia acontecer? Você ia multiplicar o da frente pelo da frente, o da frente pelo de trás pelo da frente e o de trás pelo de trás. Ia ser um trabalho enorme, entendeu? É por isso que você muda o sinal. Entendeu? Sim, Todo mundo. Então, pronto. Eu multiplico sim, só o da sim. frente pelo da frente e de trás pelo de trás. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Aqui, ó. Menos vezes mais dá Menos vezes mais. menos. Menos. Multiplicação de sinais, tá? Sinais diferentes, o resultado é sempre menos, né? Se eu multiplicar sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Se eu multiplicar sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo, tá? Então, menos vezes menos dá menos. Uma vezes um, 1. Aí pronto, ficou 20 raiz de 3. Só que agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. O 20 raiz de 3 vai multiplicar o da frente e vai multiplicar o de De trás, trás também. tá? Espera rapidamente, deixa eu ver se tem uma outra forma de fazer aqui. Ah, tá. Aqui embaixo vai ficar 3 menos 1, não é verdade?
3 menos 1 vai dar 2, né? Tá vendo que é Sim. 3 menos 1? Vai dar 2. Então, quanto que é aqui, ó? Eu posso dividir 20 por 2, não posso? 20 dividido por 2, não é que eu posso dividir, eu vou simplificar. Então, eu vou simplificar o 2 por 2, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? E 20 dividido por 2 dá 10. Então, o resultado da altura do prédio ficou o quê? 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Tá certo? Deixa eu pegar a calculadora para a gente ver quanto era o tamanho disso. Ah, tá, eu coloquei aqui embaixo. Aqui, eu coloquei aqui embaixo. Então, usando a raiz de 3, que é aproximadamente, né, na calculadora, se você for fazer, a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, Pedro obteve o quê? Ele obteve o tamanho aproximado do prédio de 47,23 metros, tá? Se você fazer essa soma aqui, essa multiplicação aqui pelo raiz de 3, depois a soma aqui, você vai achar 47,23 metros. Aproximado, tá? Lembrando que a gente arredondou alguns valores aqui. Então, o resultado do prédio é 47, a altura do prédio é 47,23 metros, tá? Uma dica para montar o triângulo retângulo, rapidinho. A tabela trigonométrica. Na primeira linha, escreve de 1, 2 e 3. Em cima, tá vendo? Estou ensinando vocês a montar, acho que vocês já viram isso daqui. Ah, eu quero montar o círculo trigonométrico. Você escreve seno, cosseno e tangente, escreve 30, 45, 60. E agora os valores. Como é que eu monto? Você escreve em forma decrescente, crescente. 1, 2, 3. Na primeira linha, tá? Na segunda, você vai escrever diferente. 3, 2, 1. Tá certo? E aí você vai tirar a raiz de tudo. De toda a raiz quadrada. Vai tirar a raiz de 1, vai tirar a raiz de 2 e vai tirar a raiz de 3. Quanto que é a raiz de 1? É É 1. 1. Ficou 1 mesmo, tá vendo? O raiz de 2 não tem exato, e o raiz de 3 não tem exato, então ficou entre raízes. Mesma coisa embaixo. Tirei a raiz de 3, tirei a raiz de 2, tirei também a raiz de 1, que é 1. E agora a gente vai dividir tudo isso daqui por 2. Tudinho. Vai passar um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui, dividir tudo por todo mundo por 2. Olha aí como ficou. E agora a tangente? A tangente é só você dividir esse por esse, que vai dar o valor da tangente. Lembra aqui, ó. São duas coisas iguais. Você dividir duas coisas iguais, o resultado é sempre 1. Tá? Outra aula eu faço com vocês a divisão disso aqui para você ver por que dá raiz de 3. Tá certo? Mas essa é a dica para vocês montarem o ciclo trigonométrico, tá? Só fazendo rapidamente. Escreve o ciclo, né? Faz o quadrado. Coloca 30, 45, 60. Escreve seno, cosseno e tangente. E aí aqui você vai escrevendo. Escreve 1 crescente. Depois 3, 2, 1 decrescente. E aí você tira a raiz de todo mundo. Depois divide tudo por 2. A tangente é só você dividir o cosseno pelo tangente. O seno pelo cosseno. Tá certo? Bom, pessoal, já deu o horário de meio-dia. Muito obrigado aí. Vou colocar uma lista, tá, dessas equações de razões trigonométricas, no triângulo retangular no grupo, para vocês estarem resolvendo essa semana e qualquer dúvida podem me procurar, tá? Vou estar colocando até o final da tarde essa lista lá. Lembrando que a gente está trabalhando razões trigonométricas e a avaliação vai ser sobre razões trigonométricas. Então, por favor, pratique os exercícios e qualquer dúvida podem perguntar de mim no PV, tá? Agradeço a participação de todo mundo aí, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau aí. Tchau, Robert. Tchau, Gabriel. Tchau. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau.
Encerra.